Bom, então vamos lá. Conservadorista, esse é o seu nome, né? Você tá aqui é um conservadorista. Hoje a gente vai colocar duas cosmovisões de mundo frente a frente. O esquerdismo da escola de Frankfurt e a sabedoria prática dos estoicos, tá bem? Então você já parou para pensar que por que tantas ideologias modernas parecem presas num ciclo de crítica sem fim, enquanto outras vão oferecer pouco para lidar com a vida real? Então, os estoicos eles vão ter uma resposta. E ela é um golpe no estômago das bases da teoria crítica. E a crítica foi a crítica que vem lá do Marx. Então, como é que a gente vai explorar? Como que é essa filosofia antiga, que é nascida ali na Grécia, foi meio que refinada em Roma, ela desmantela as ideias da escola de Frankfurt com uma lógica simples, porém avassaladora. Ou seja, a verdadeira liberdade está em você e não no sistema. Então, se você está aqui porque quer entender com mais clareza, quer argumentar com bases sólidas, com argumentos racionais e não com teclinhas de converseiro contra falácias ad hominem aqui que eu tenho um monte na descrição, fica comigo, fica até o final, vai entender com profundidade, não prometo ser raso nem curto, a gente vai aqui explorar o que está em jogo, que é nada menos que a forma como encaramos a vida, o poder e a responsabilidade, tá bem? Então vamos pro vídeo. Bom, primeiro a gente tem que entender o que é a Escola de Frankfurt, tá bem? Então ela foi fundada ali na Alemanha, em 1923, no Instituto de Pesquisa Social e deu origem à teoria crítica, tá? Uma abordagem interdisciplinar que ela vai misturar marxismo, psicanálise, sociologia, tudo isso para analisar as estruturas de opressão, né, na sociedade moderna. Então, como que funcionam os pensadores como Herbert Marcuse, Max Horkheimer, Theodor Adorno, Paul Korsch, Saul Alinsky, essa galerinha toda, via o capitalismo, né, a cultura de massa, até a razão como ferramentas de dominação. Então você vai ter lá em Dialética do Iluminismo, em 1947, Horkheimer e Adorno argumentando ali que a razão, que deveria libertar o homem, ela virou um instrumento de controle, enquanto a indústria cultural ela embota a nossa capacidade de pensar criticamente. Então o esquerdismo deles não é só uma crítica ao sistema econômico, mas uma visão de que o indivíduo ele é moldado, ele é esmagado por forças externas. Agora vamos colocar um grande ator aqui para jogo, né? Mais uma figura exímia, que é o Epicteto. Clóvis de Barro Filho gosta bastante de Epicteto, né? Um estoico aí que nasceu ali como escravo no século I, que provavelmente, contrafactual, tá? Licença poética aqui. Antes que me julgue de novo, que é os haters. E quem gosta do vídeo, por favor, comenta a favor, né? Eu só tenho comentário de hater. Vamos deixar comentário legal, né? Olha, tô gostando do vídeo, pelo menos isso. Ou quiser perguntar alguma coisa, quiser dialogar, mas só tem hater, poxa vida. Tem views com vídeos com 400 views, por que só tem hater? Tem coisa estranha aí. Vamos, quem gosta, comenta de uma maneira interessante. Vamos lá. Contrafactual. Um Epicteto da vida falaria, sei lá, você tá culpando o mundo por sua infelicidade? Olha pra dentro. Porque o estoicismo, que é criado ali, né, por Zenão de Sítio, tem que tomar cuidado, que é Zenão de Sítio, tá bem? Que foi por volta dos 300 anos antes de Cristo, e levado adiante por figuras como Sêneca, como Marco Aurélio, que você deve ouvir falar mais, é uma filosofia prática. Então, para os estoicos, a felicidade, ou a eudaimonia, como você queira, vinda ali de Aristóteles, ela vem de viver de acordo com a natureza e a razão. Então, eles ensinam que só controlamos as nossas ações, pensamentos e atitudes, e que o resto, riqueza, poder, até as injustiças do mundo, tá fora do alcance. Então Marco Aurélio escreveu lá nas meditações, né? Se algo te perturba, não é a coisa em si, mas o teu julgamento sobre ela. E isso você não pode mudar agora. É um pilar do conservadorismo. Você não consegue mudar essas coisas todas. O que eu posso fazer aqui com o pequeno pelotão? Então, primeiro, aqui a gente já tem um choque, né? A escola de Frankfurt, ela vê o indivíduo como produto das circunstâncias sociais, o que hoje a gente chamaria de determinismo estrutural. Os estoicos, por outro lado, eles vão defender uma responsabilidade individual radical.
que é uma das pilares, uma das bases do conservadorismo. Para eles não vai importar o quão opressivo é o sistema, dominante, dominado, né, oprimido, opressor. Você sempre tem o poder de escolher como reagir. É meio que quase uma logoterapia do Viktor Frankl. Você está em meio ao caos. Como você vai se portar diante dessa liberdade que você tem de reagir frente àquilo que está sendo oprimido, como você está sendo oprimido? Como um coitadinho de mim? Vamos para um exemplo concreto. Pensa lá, alguém revoltado com propaganda manipulada na TV, algo que o Adorno chamaria de indústria cultural alienante, né? A teoria crítica, que não quer dizer que um conservador também não vai criticar, né? Toda a mídia mainstream critica com certeza. Mas vamos lá, a teoria crítica, ela diria que esse indivíduo ele é uma vítima do sistema, correto? Do sistema capitalista e tudo mais. Mas o estoico ele vai responder, desliga a TV, olha. Ou se assistir, usa a sua razão para não ser manipulado. O controle está em você, não no aparelho. Então se a gente levar isso mais longe como uma contrafactual, a gente pode ir lá. Contrafactual. Pausa o vídeo, contrafactual. Pelo amor de Deus. Aí daqui a pouco vamos falar aqui. Porque eu formei agora, junto com o doutorado, eu fiz a filosofia. Quem que você conhece aí que fez uma faculdade junto com o doutorado? Pergunta pros coleguinhas esquerdinha que tá aqui assistindo de pirraço o vídeo. Pelo amor de Deus. Formei agora não. Tem muitos anos e eu tenho contato com filosofia há 15 anos. Imagina Adorno enfrentando Sêneca, tá bem? Adorno aqui, tá bom, do início do século XX, com Sêneca ali que era contemporâneo de Cristo, tá bem? Eu sei dessa informação. Tá ali, debatendo contrafactualmente com Adorno e Sêneca, beleza? Tá. Adorno vai reclamar que a cultura de massa ela destrói a autonomia humana, tá? Então suponhamos que o Sêneca retruque. Bom, se a cultura te escraviza, é porque você permitiu. A virtude, ela não depende de Roma ou dos seus poetas, ela depende de você. Esse é o ponto. Então os estoicos, eles não negam que o mundo ele possa ser injusto, mas ele vai rejeitar a ideia de que ele define quem nós somos. Então para o Epicteto, até um escravo ele é livre se ele domina as suas paixões, vive com a razão, mais ou menos a ideia agostiniana aqui, né, de Anselmo de Cantuária. Então um outro confronto é sobre a razão em si. A escola de Frankfurt ela vai criticar a razão instrumental, a lógica fria, que, segundo eles, sustenta a exploração capitalista, a burocracia opressiva, né? Mas os estoicos eles veem a razão como a essência da humanidade. O Sêneca então vai escrever lá nas cartas a Lucílio que a razão nos separa dos animais e nos guia às virtudes. Então, para eles, ela não é uma ferramenta de dominação, mas é o caminho para a liberdade interior. Então, imagina lá, Horkheimer, lendo isso, tá? O que ele poderia dizer? Ó, vocês estão ignorando como a razão foi captada pelo poder. Uma resposta clara no estoico é, então tá bom, então usa a razão pura, não a corrompida. O problema não tá nela, mas tá em como você a aplica, tá? Então se a gente for aplicar isso no mundo de hoje, se a gente tá dizendo que a gente vive cercado por discursos que, inspirados pela teoria crítica, eles culpam o sistema por tudo, desigualdade, cultura, pop, até nossos sentimentos. Porém, a gente vai ter nos estoicistas, que vai desafiar nesse sentido, com a ideia de que quanto tempo você gasta criticando o que não controla, em vez de melhorar o que está ao seu alcance. Que é o que eu chamo de paradoxo da ansiedade. Está sob o seu controle? Por que você está se preocupando? Vai trabalhar. Não está sob o seu controle, está sob o controle do outro, do terceiro. Por que você está se preocupando se você não tem controle? Então pensa no ativista online, essa galerinha que está aqui nos vídeos comentando. Todo vídeo comenta alguém aqui, tem alguma coisa. Horas de indignação que raramente vai mudar alguma coisa. Um estoico diria o quê? Usa esse tempo para cultivar a paciência, cara. Ajudar a sua família, aprender algo útil. Não essa passividade, esse foco. Aí o cara vai falar que até eu tô no fosso. Eu tô com uma camisa da Tommy, eu compro as coisas tudo nos Estados Unidos. Beleza, tô no fosso. Vamos comparar imposto de renda pessoa física aqui. Então é claro que alguém pode levantar a mão e dizer, mas isso não é um conformismo? Os estoicos eles não estão aceitando a injustiça? É uma tentativa interessante, mas é um mal entendido das galáxias.
Os estoicos não são contra a ação. O Marco Aurélio da vida, como imperador, ele reformou as leis, ele enfrentou guerra. A diferença é que ele agia onde podia, sem se torturar pelo que escapava ao seu poder. Então, guardadas as devidas proporções epistemológicas, é claro, o estoicismo ele não é um convite à inércia, mas à eficácia. Assim como o conservadorismo também. Aí tem que ouvir também outro aqui. Eu sou reformado, mas eu nunca serei conservador porque eu não sou a favor do status quo. É porque não viu um vídeo do canal. Não sabe que um dos pilares do conservadorismo nunca foi status quo. É a mudança lenta e gradual. Então eu espero que você que chegou até aqui tenha isso em mente. Então, a escola de Frankfurt, com a sua busca utópica por uma sociedade perfeita, muitas vezes vai deixar a gente paralisado. Os estoicos não. Se a gente for para um outro ponto da contrafactual aqui, e se Marcuse, o autor do Eros e Civilização, ele tivesse lido Epicteto antes de propor a libertação das pulsões como caminho para a liberdade, o Marcuse ele via a repressão social como o grande inimigo. O Epicteto pensaria que a repressão externa ela é irrelevante se você domina suas paixões, porque a verdadeira prisão é a falta de autocontrole. Então, enquanto a escola de Frankfurt sonha com uma revolução externa, os estoicos eles propõem uma revolução interna. E, historicamente, provaram que ela funciona. E por que isso importa? Hoje, porque no mundo de polarização, de ideologias, onde o conservadorismo é uma anti-ideologia, é sempre importante ressaltar, que promete mudar tudo, mas entrega um pouco. A escola de Frankfurt, todos os seus herdeiros ali, intelectuais, elas continuam vendendo o mesmo conto de fadas racionalista de sempre. A ideia de que basta você desconstruir o desconstrutivismo, né? Destrói o sistema atual para que a humanidade floresça num paraíso perfeito, de igualdade, de liberdade. Meio que negócio daqueles folders do Testemunho de Jeová, sabe? É aquilo lá, aquele sonho. É uma promessa tão sedutora quanto vazia. O Michael Oakeshott, que é um dos meus autores prediletos do conservadorismo, com todo o seu sarcasmo cortante, meio até nietzschiano, né? Já tinha avisado a gente lá no Rationalism in Politics, né? Que é de 1962. Ele diria que com um leve sorriso, inclusive de desdém, que são profetas da razão que acreditam que a política ela é uma equação a ser resolvida. Quando na verdade ela é uma dança desajeitada, num salão meio que cheio de móveis velhos, e onde você tenta reformar tudo de uma vez e só tropeça nas coisas. Pro Oakeshott a tradição não é um fardo, ela é um mapa testado pelo tempo. É imperfeito, é óbvio que sim, mas é infinitamente mais confiável do que qualquer devaneio desses teóricos que nunca sujaram as mãos na realidade. Então, se a gente for pro cerne da questão, a escola de Frankfurt, do Adorno, do Horkheimer e de Marcuse à frente, ela ergueu um castelo de cartas chamado essa teoria crítica. Né? Foi baseado na premissa de que a modernidade ela é uma prisão de alienação e dominação. Então, se a gente for pegar, por exemplo, o Russell Kirk, ali na mentalidade conservadora, né? O que ele vai argumentar? Que a ordem social ela não é uma construção arbitrária a ser derrubada, mas um organismo vivo. Ele é moldado por costumes e tradições que refletem a experiência coletiva. Então imagina Kirk ali encarando Adorno, né, numa obsessão com a indústria cultural, né? Adorno dizendo que a cultura de massa escraviza as mentes, transformando o povo em autômatos. Claro, a gente vê isso o tempo todo acontecendo, não estou negando que isso aconteça. Mas um Kirk com todo o seu desprezo a essas falas estapafúrdias, a cultura popular ela não é uma conspiração, mas é um espelho da alma humana. Se você quer salvar o povo de si mesmo, né, que é uma arrogância, né, deixa ele rir, deixa ele cantar, deixa ele errar. É assim que se constrói uma civilização. Não é com tratados elitistas. Então, pro Kirk, que vem de cima para baixo, essa tentativa de libertar o povo da sua própria cultura, que é o verdadeiro ato de dominação. O Alain de Benoist, né, de Neuville-Dorothée, ele entra em cena para enfrentar um Jürgen Habermas nos seus velhos tempos, que hoje ele é liberal. Na sua razão comunicativa ali,
Um Habermas que sonharia com um diálogo racional que resolve todos os conflitos, como se a humanidade ela pudesse ser reduzida a uma assembleia de debatedores ali bem educados, né? O Benoit, ali no Vieux d'Ort, né, de 1977, que é a carta, ele cortaria uma ilusão pela raiz, dizendo que a razão ela não é um solvente universal. As sociedades elas são feitas de mitos, de identidades, de diferenças que nenhum diálogo asséptico poderia apagar. Então, para Benoit, a utopia frankfurtiana ignora o que há de mais humano, o apego às raízes, à terra, ao particular. Então, ele diria com brilho nos olhos que se você quer uma humanidade homogênea, boa sorte aí tentando convencer os povos a abrir mão do que eles são. Né? Então você está desconsiderando a motivação humana. Quem diz muito isso é o Roger Scruton. Você desconsiderando a razão humana, a beleza, o bom, o belo, o verdadeiro, a família, a comunidade, tudo isso que é o alicerce da vida boa, são as abstrações da teoria crítica de uma maneira que, já que o sistema sempre foi assim, a gente precisa contrapor. O que ele vai fazer? Não sei. O importante é destruir. Poxa vida, não é assim. A civilização é uma conquista. Ela não é um acidente pro Scruton. Ela exige disciplina, não é indulgência. Então a crítica frankfurtiana ao capitalismo ela é cega ao fato de que a economia de mercado, com todos os seus defeitos, é um mecanismo espontâneo que reflete as escolhas humanas. Ela não é uma máquina de opressão de ser desmontada. E se a gente for pro plano econômico do Carl Menger, que é muito complexo, uma vez eu estava lendo o livro dele lá no Rio de Janeiro, terrível, né? Passei quase uma hora ali do Leblon até chegar no Santos Dumont, e foi o momento que eu tive contato assim mais profundo com Menger. Poxa, ele de fato descortinou e refutou quase todas as ideias marxianas, assim como as questões da burocracia em Max Weber, né? Ele deu um golpe fatal ali em Marx quando ele mostrou que o valor ele não vem do trabalho, como o Barbudo insistia, mas da utilidade subjetiva, ou seja, das escolhas e dos desejos individuais. O Menger dizia com frieza de um cirurgião: pô, Marx, cara, você construiu uma teoria sobre uma ilusão. O homem ele não é escravo do trabalho, ele é um agente que avalia e decide. Então essa refutação não só enterra o marxismo, mas também a escola de Frankfurt como um todo. Você escolhe, ninguém coloca uma arma na tua cabeça. Ah, mas daí eu tenho que pagar as contas. Claro que você tem a necessidade das contas serem pagas no próximo mês. Mas como você vai dar os próximos passos, que é o que faz a grande diferença. Só vítima do sistema? Pergunta para os grandes bilionários, empresários, milionários, ou pessoas ricas que saíram do nada. O que elas falam sobre isso? Se a gente for aplicar ao Brasil contemporâneo, aqui os ecos da teoria crítica, eles ressoam intelectuais que culpam o sistema por cada desigualdade, cada fracasso, enquanto absolvem o indivíduo de qualquer responsabilidade. Então você é a vítima, espere pela revolução. É isso que é o mantra deles. O conservadorismo ele responde com um tapa na cara na realidade. Vai, se levanta, faz o que pode, a sociedade não é sua babá. Né? Um Oakeshott diria com vasto sarcasmo sobre isso. Eles querem um mundo sem falhas, mas a vida é uma falha gloriosa por si mesma. Aceite isso e viva. No Brasil de hoje, onde a polarização transforma tudo em grito, o conservadorismo ele oferece prudência. Conserte o que está ao seu alcance, preserve o que funciona e deixa os utopistas sonharem sozinhos. Então por que isso importa no final das contas? Porque o conservadorismo, ao contrário das ideologias, por ser uma anti-ideologia, que ali promete o céu, entrega o inferno, ele dá uma bússola para a gente navegar nesse caos. Ele não idolatra o passado como o Scruton nos ensina, mas conserva o que proveu valor do legado dos mortos. Ele vai lembrar que a virtude, não a revolução, é o que sustenta a alma e a sociedade. E nesse ponto os estoicos e os conservadores vão se encontrar. Foque no que você consegue controlar, o resto se ajeita. Então se esse conteúdo te provoca a pensar, de novo, inscreve-se no canal, deixa um comentário, né? Só tem haters nesse negócio. Não, dá like, legal, mas converse aí comigo. E se você quiser se aprofundar, eu preparei um material
um compêndio mesmo dos maiores nomes do conservadorismo, tá no link da descrição, tá bem? E deixa aí um comentário, né? Qual conservador que eu citei aí que você acha mais elegante como forma de contraposição à escola de Frankfurt, até mesmo os estoicos. Fique muito à vontade para conversar e debater nesse sentido, tá bem? Bom, como eu imaginei, não era um vídeo curto, mas penso que tenha sido suficiente, tá certo? Então um grande abraço e até a próxima oportunidade.